Os loucos dias da Comuna de Paris. Passaram 150 anos da Comuna de Paris, mais até. Uma experiência política original, mas muitíssimo atribulada e breve. 72 dias que abalaram França, de 18 de março a 28 de maio de 1971. Durante esses dias, a França, com a sua longa tradição revolucionária, avançou medidas como o ensino laico, universal e gratuito, a igualdade salarial, a redução da jornada de trabalho e o fim do trabalho noturno, a fixação de um salário mínimo, a desapropriação de residências e fábricas sem uso, o controle dos preços dos alimentos, o acesso gratuito à justiça, a criação da segurança social, o fim do serviço militar obrigatório e do exército regular, a separação do Estado da Igreja, a substituição da polícia pela Guarda Nacional, o congelamento de rendas e de dívidas, a abolição da pena de morte, a instituição da igualdade civil entre homens e mulheres, o direito de voto e de participação política das mulheres. Paris viveu, durante pouco mais de 2 meses, 72 dias, sob um modelo científico materializado numa democracia direta, ao invés da representativa, proletária, popular, fundada no socialismo e na laicidade. Enquadramento histórico. Explicar como é que isto aconteceu. Napoleão III, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, imperador de França, perdida a guerra com a Prússia, o conflito franco-prussiano de 1870 a 1871, viu-se obrigado a capitular, a render-se, e foi feito prisioneiro. Consequentemente, constituiu-se um governo provisório de defesa nacional, presidido pelo general Louis Trochu, e a Terceira República, que vai de 1870 a 1940, foi proclamada nas principais cidades francesas. A França sempre à frente nestes atos revolucionários. Como penalização de guerra, os franceses não só tiveram de entregar a Alsácia-Lorena e pagar uma pesada indemnização, como tiveram de suportar a humilhação da permanência do exército prussiano no seu território. Paris foi cercada por um exército de 300 mil prussianos e os seus habitantes levados ao desespero, sujeitos a uma situação catastrófica de violência, doença e morte. E fome. É neste contexto que os representantes da Guarda Nacional e das zonas operárias de Paris pediram ao governo a constituição de uma comuna, isto é, um sistema de autogoverno, autorização que obviamente nunca lhes foi concedida. Entretanto, Adolphe Thiers foi eleito, num contexto pouco democrático, para comandar um governo de coligação de monárquicos, bonapartistas, portanto defensores de Napoleão Bonaparte, e republicanos. Eleição essa que nunca foi reconhecida pelas organizações operárias de Paris e pelos líderes da Guarda Nacional que estavam com o povo. Adolphe Thiers afrontou os contestatários e estes responderam revoltando-se e tomando o poder localmente. A 28 de março de 1871, Paris proclamou a sua comuna. E outras grandes cidades francesas também o fizeram. Lyon, Marselha, Toulouse. A Guarda Nacional e as milícias populares ergueram barricadas nas grandes cidades francesas para se defenderem do exército regular leal ao governo, que, à cautela, protegendo-se da ira popular, da rebeldia dos communards, se refugiou em Versailles. O poder refugiado em Versailles. É irónico. Começava a experiência das comunas, a aspiração da absoluta igualdade social, a negação da ideia do Estado, a gloriosa precursora de uma nova sociedade, como foi considerada por Karl Marx. A experiência das comunas. Como é que foi? O que é que aconteceu? Porém, não só a maioria das utopias não passaram disso mesmo, utopias, que nem chegaram a sair do papel, como a aliança que sustentava as comunas, uma heterógena e improvável conjugação de anarquistas, sindicalistas, jacobinos, socialistas, marxistas, produtistas, de Prode, blanquistas, isolada,
fortemente pressionada, vítima das suas próprias contradições entre teorias e práticas, do seu próprio radicalismo, da violência e do terror que também o houve, que então se vivia num beco sem saída, em virtude das extremas provações causadas pelo cerco montado pelo exército, acabou por cair. Isto depois de uma semana sangrenta de intensos combates entre, por um lado, o Exército da República, por outro, a Guarda Nacional e os milhares de homens e mulheres e até crianças, espalhados por cerca de 1000 barricadas, da qual resultariam 7.000 mortos, dos quais 1.700 por fuzilamento, portanto propositado. Milhares de prisões e deportações e cerca de 1/3 da cidade de Paris ardida. Ainda assim, a Terceira República haveria de implementar algumas decisões da Comuna. Alguma coisa haveria de ficar, como o ensino primário universal, a permissão da existência de sindicatos e do direito de reunião. E não só. Esta experiência acabaria por influenciar mais tarde outras revoluções, como a própria Revolução Russa de 1917, ou a luta dos voluntários que combateram do lado republicano durante a Guerra Civil de Espanha, que aconteceu entre 1936 e 1939, o que não foi coisa pouca. Gratidão, fique bem, até à próxima.